Bom dia a todos, meus queridos e amados irmãos, que a bendita graça do Senhor Jesus e a sua paz esteja com você, esteja comigo também. Neste momento, nós vamos estudar a nossa lição de hoje, terça-feira, o jovem rico. Seja você bem-vindo à nossa sala da esperança. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e nós vamos estudar capítulo 19 de Mateus 16, a verso 22. E aqui nós temos, queridos, pontos para a nossa reflexão, onde nós precisamos tirar como lições para a aplicação da nossa vida. Tá? Muito bem. Este momento eu quero orar com você. Eu convido você, na medida do possível, orar comigo e nós vamos falar com Deus. Querido Deus amado, nosso Pai Celestial, neste momento, Senhor Deus, nós vamos abrir a Bíblia, a Tua Palavra, a inspiração, e nós precisamos, Senhor Deus, que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco, o Espírito Santo, o Espírito que nos guia em toda a verdade, porque nós queremos ser guiados na Tua verdade. Os meus irmãos e eu estamos juntos para ouvirmos a Tua Palavra neste momento. Por isso pedimos, agradecemos por todas as bênçãos que tenhas nos concedido, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, como eu disse para vocês, o jovem rico, nós vamos estudar aqui sobre esse encontro que ele teve com Jesus e qual foi o objetivo do encontro, porque ele quis encontrar com Jesus. E nós vamos também aprendermos qual foi a mensagem que Jesus passou para ele, e se ele realmente aceitou ou não a mensagem de Jesus. A Bíblia vai contar para nós. Tá? Na verdade, nós não sabemos muito a respeito desse rapaz, desse jovem que procurou Jesus, encontrar com Jesus, A Bíblia apenas menciona aí nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que nesse encontro ele queria que Jesus lhe desse uma resposta à indagação do seu coração, a angústia que ele tinha, embora ele era um jovem rico, mas ele era infeliz. A riqueza, na verdade, que ele tinha não lhe trazia paz, não lhe trazia alegria, embora ele também era um conhecedor da palavra de Deus, ele conhecia a verdade de Deus, ele foi educado desde quando pequeno, quando criança, pelos seus pais, sobre a verdade sobre Deus, sobre a Bíblia, mas ele era um rapaz infeliz. Tá? E por que ele era infeliz? É isso que Jesus queria mostrar para ele, e ele precisava aprender, e nós precisamos aprender também, porque, queridos, que muitas vezes, por mais que a pessoa estuda a Bíblia, por mais que a pessoa conheça as verdades, mas ainda sente uma infelicidade no seu coração. Jesus tem uma mensagem importante para mim e para você nesta manhã, e eu gostaria que você atentamente prestasse muito bem atenção sobre a leitura que nós vamos fazer. Muito bem, no capítulo, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, tá? E eu vou ler o capítulo 19, verso 16 ao verso 22, que diz assim: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Ou alcançar, dependendo da tradução da sua Bíblia. Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, Mas, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu:
Não mate, não cometa adultério, não furte, não levante falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. O jovem diz: tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vai e vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e segue-me. Qual foi a resposta do jovem? Querido, sem nenhuma resposta dada a Jesus conforme o que Jesus lhe havia passado, diz aqui que o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Muito bem, então vamos lá tirar aqui alguns pontos, que eu observei aqui e nós devemos aplicar na nossa vida. Queridos, primeiramente, nós precisamos aprender que a riqueza, quando nós depositamos ela dentro do coração, a riqueza ela pode até trazer algumas satisfações, tá? Ela pode fazer com que a pessoa possa ter viagens, fazer viagens, né? Quem sabe para outros países até. Pode curtir aí um mês de férias, né, com maior tranquilidade, sem muitas preocupações. Tá? O dinheiro também pode dar o direito de comprar, quem sabe, muitas coisas que a pessoa deseja comprar. Tá? Enfim, o dinheiro ela tem uma finalidade muito importante. Só que o dinheiro, queridos, quando ele ocupa o lugar onde ele não deveria estar, tá? Que é o nosso coração, ele está no lugar errado. E aí, ele traz infelicidade. Você pode até ter o direito de fazer todas essas coisas que eu te falei, mas você não é feliz. Por quê? Porque esse não é o lugar de guardar o dinheiro. O nosso coração não é o tesouro onde deve estar a riqueza, mas é Cristo Jesus que deve ocupar, e Jesus não estava ocupando esse espaço no coração daquele rapaz. Tá? Outro ponto importante aqui, queridos, para nossa reflexão, é o pedido que ele fez. Tá? Ele perguntou para Jesus: bom mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Tá? Aí Jesus respondeu, de forma categórica, dizendo para ele que não há bondade, não há bom, senão um que é Deus. Tá? Jesus já logo disse para ele, queridos, que a salvação não é adquirida pela bondade, por boas obras, por aquilo que nós fazemos. Ok? Muito bem. Prestamos atenção na pergunta dele: o que farei de bom para herdar a vida eterna? Então, queridos, você veja que Jesus respondeu exatamente como ele perguntou. Tá? O rapaz não perguntou o que ele poderia fazer para ser salvo, mas ele perguntou o que poderia fazer para entrar na vida eterna. E Jesus respondeu conforme a pergunta que ele fez. Tá? Na verdade, queridos, para nós sermos salvos, da nossa parte não precisamos fazer absolutamente nada para comprar a salvação. A salvação não é comprada. Ela tem um preço, mas Jesus pagou por nós. Tá? A salvação é unicamente pela graça. E ele não fez essa pergunta para Jesus. Tá? A pergunta que ele fez: o que deveria fazer para entrar na vida? Queridos, e aqui Jesus explica direitinho, tá? Você quer entrar na vida, então guarda os mandamentos.
Agora, vamos entender, queridos, para você ser salvo dos seus pecados, da penalidade dos seus pecados, da condenação do pecado, você não precisa fazer absolutamente nada e nem pagar nada. Nós não podemos fazer nada por isso e nem conseguimos o fazer. É Jesus que faz e Ele fez por nós na cruz. Ele pagou o preço por mim e por você. A salvação é de graça. É oferecida por Cristo Jesus. É pela sua graça unicamente. Tá? Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós somos libertos da condenação dos nossos pecados. Logo, Paulo, em Romanos 8, verso 1, ali está escrito, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você entendeu? Se você aceitou Jesus, conheceu Jesus, Jesus, ele não olha para os seus pecados, se foi muitos pecados, se foi poucos pecados, se foi pecados muito grandes, se foi pecados vergonhosos, se não foi. Jesus não olha para nada disso, ele simplesmente perdoa você e te dar o privilégio de viver uma vida nova. Você vai viver em novidade de vida e você está livre da condenação do pecado. Tá? Agora, queridos, para entrar na vida eterna, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus. Não dá para nós aceitarmos Jesus como seu Salvador, como seu Salvador, como meu Salvador, tá? E sermos salvos por Cristo, libertos da condenação do pecado, e agora vivermos uma vida como anterior, transgredindo os mandamentos de Deus, desobedecendo às ordenanças de Deus, tá? Indo em qualquer lugar, tá? Aonde nós não deveríamos ir, tá? Participando de tudo aquilo que o mundo completamente oferece, tá? E que as pessoas que não têm nenhum compromisso com Cristo sempre estão lá, ok? Então, queridos, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, para mim entrar no céu, na vida eterna, na glória de Cristo Jesus, eu preciso guardar os mandamentos. Não dá para mim viver uma vida de desobediência, tá? Transgredindo os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus e querer entrar no céu só porque eu conheci Jesus, conheci os evangelhos, aceitei a sua palavra, fui batizado, tá? E agora eu acho que eu estou salvo para sempre e agora eu posso fazer o que eu quero, tá? Então Jesus disse bem direitinho para o rapaz, guarda os mandamentos. Aí ele disse assim, mas eu tenho guardado os mandamentos, eu aprendi desde a infância com os meus pais, eu fui educado sobre isso e eu guardo os mandamentos. Só, queridos, que aí tem uma diferença, uma inversão, tá? Não adianta também guardar os mandamentos e não aceitar a salvação por meio de Cristo Jesus. Os mandamentos não nos salvam. Você entendeu? Os mandamentos não nos dão direito, guardar os mandamentos não nos dão direito de entrar no reino dos céus pela salvação, a salvação querendo adquirir pelas nossas obras. Por isso aquele rapaz vivia uma vida de angústia, porque ele guardava os mandamentos, porque ele estava disposto a fazer qualquer coisa, mas não estava disposto a aceitar Jesus. E quando nós aceitamos Jesus, meus queridos, isso quer renúncia. Eu preciso humildemente reconhecer que eu sou dependente de Cristo, que eu não posso salvar pelas minhas forças, pelas minhas obras, por aquilo que eu faço, pela bondade, porque eu ajudo outras pessoas. Não. Tá? Eu preciso renunciar ao eu, renunciar a uma vida de pecado, tá? Aceitar Jesus como meu Salvador, dizer para Jesus que eu quero ser mudado, que eu quero ser transformado, que eu quero viver uma vida nova, uma vida diferente, abandonando aquela vida antiga de pecado, tá? E agora, queridos, eu vou andar com Cristo por onde Ele quer que eu ando, tá? Eu vou seguir a Jesus, tá? Eu vou, queridos, comer de acordo com aquilo que Ele me ensina. Eu vou vestir roupas que Ele me ensina que como cristão devo comportar. Eu vou fazer negócios como a palavra de Deus ensina. Eu vou prestar serviço como um bom funcionário, como a Bíblia ensina.
tá? Então eu vou viver uma vida completamente diferente. Mas para isso eu preciso primeiro aceitar Jesus como meu Salvador. E não guardar os mandamentos e achar que com isso eu tenho direito a tudo. Esse foi o engano do rapaz. Tá? Ele fez uma inversão. Guardar os mandamentos, queridos, é resultado de salvação. É o resultado de eu ter aceitado Jesus, conhecido a Jesus, recebido o poder de Jesus para viver uma vida de transformação, e agora eu guardo os mandamentos porque eu amo Jesus. E isso eu faço com o maior prazer. Mas quando nós guardamos os mandamentos, queremos fazer alguma coisa de bom, simplesmente para mostrar que somos bons, mas não queremos conhecer a Jesus, não quero renunciar ao eu, não quero, deixar o egoísmo, o orgulho que tomou conta da minha vida. Então, queridos, aquela vida pecaminosa, aquela natureza pecaminosa, eu não deixo. Então, queridos, não adianta guardar os mandamentos. Essa era a infelicidade do rapaz. Aí Jesus diz para ele assim, agora você vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem e me segue. Viu a diferença? Por que Jesus mandou o rapaz vender os bens dele e dar aos pobres? Queridos, claro que aquela riqueza estava ocupando o lugar de Deus na vida daquele rapaz. E a riqueza era uma maldição na vida dele. O dinheiro, queridos, foi concedido por Deus para ser uma bênção e não uma maldição. Mas quando eu uso a riqueza e os bens de forma, queridos, com mau uso, então se torna uma maldição. E aquele rapaz, verdadeiramente, ele não poderia ser salvo com aquela riqueza, porque ela impedia que ele andasse e seguisse a Jesus. Jesus disse, agora você vem e me segue. Viu a diferença? Pois é. O que aconteceu? Qual foi a resposta que ele deu? Nenhuma. Ele respondeu exatamente o que o seu coração estava cheio. Ele se retirou triste porque era dono de muitas propriedades. Tá? Então ele preferiu deixar que aquela riqueza para ele continuasse sendo uma maldição do que, querido, simplesmente abrir o coração para Jesus e entregar a sua vida para Jesus. Infelizmente, é o que a Bíblia vem mostrando para nós a respeito da história desse moço. Tá? E eu quero acreditar que com isso ele não foi muito longe, ele deixou de andar com Jesus. E quando nós deixamos, queridos, de andar com Jesus para ser seguido por outras coisas, pode ter certeza que a vida será muito má. Você sempre terá o desgosto no coração, aquela angústia de coração, tá? Porque algo está faltando, você sempre sentirá aquele vazio. Não é isso que Jesus quer. A riqueza não é problema, desde que Jesus ocupe o primeiro lugar na sua vida. Então, queridos, deixe Jesus guiá-lo à sua vida. Comece a seguir a Jesus. Busque em primeiro lugar a Cristo Jesus e o seu reino. As outras coisas serão acrescentadas. Elas têm o seu lugar, tá? Elas têm ali um plano onde elas devem estar. Mas, queridos, Jesus deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. Então, que Deus te abençoe. E que o exemplo do jovem rico, queridos, não deve ser o seu exemplo. O seu exemplo é Cristo, meu exemplo é Cristo Jesus. E é a Ele que nós devemos seguir. As outras coisas serão acrescentadas se Jesus for o primeiro na nossa vida. Desejo a você um dia muito abençoado e até a próxima lição, se Deus quiser. E que o Espírito de Deus esteja guiando a sua vida e a minha vida. Até logo.